Adão agiu apenas por si mesmo no pacto? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Vamos fazer uma oração e pedir que o Senhor nos abençoe? Feche os seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, por este momento que vamos estudá-la. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Crianças, estamos na nossa quinta unidade, falando sobre o pecado. E estamos retomando os nossos vídeos com muita alegria. Gostaria muito de agradecer a tantos que têm estudado conosco e uma pessoa em especial que me cobrou, volta, precisamos retomar. Então, a Sávia Nascimento, que comentou em um dos nossos vídeos. Obrigado, Sávia, e nós estamos aqui, continuando a nossa unidade 5, a pergunta 36. Mas vamos, antes de tudo, lermos o texto bíblico para essa aula. Vamos ler Romanos 5, versículo 12. Diz assim: Adão e Cristo. Porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou de todos os homens, porque todos pecaram. Crianças, então estamos estudando o breve catecismo. Já estamos na nossa quinta unidade e eu queria relembrar com vocês a pergunta 35. A pergunta 35. O que aconteceu com os nossos primeiros pais quando eles pecaram? Deixaram de ser santos e felizes e se tornaram pecadores e miseráveis. E hoje a nossa pergunta 36 diz: Adão agiu apenas por si mesmo no pacto? Não. Ele representava toda a raça humana. Adão, o primeiro homem criado, é a raiz de toda a humanidade. Crianças, toda a raça humana descende de Adão. O primeiro homem e a primeira mulher foram criados de maneira surpreendente, em estado de inocência e de justiça original. Santos e felizes, como já falamos, com condições perfeitas de obedecer ao seu Criador, a Deus. E eles também tinham o livre-arbítrio, que era de pecar ou não pecar contra Deus. Adão, por ser o primeiro ser humano criado por Deus, à sua imagem e semelhança, foi o cabeça de toda a criação. E o seu papel foi de liderar o papel que Deus deu a Adão. Adão era o chefe, era o representante da sua família, da sua casa. Adão e Eva formaram então a primeira família humana. Quando Deus entrou em aliança com Adão, o fez representante da raça humana. Adão me representava e te representava. Ali no jardim do Éden, aquele jardim maravilhoso criado por Deus, Adão deveria representar a mim e a você. Cada ato de Adão foi considerado um ato nosso. Cada virtude de Adão seria a nossa virtude. Cada bênção recebida pela obediência, isso seria imputado a nós, que somos descendentes de Adão. Porém, crianças, cada falta, cada transgressão que Adão fizesse, isso seria imputado a nós. Nós teríamos a punição da sua desobediência. Toda a punição da desobediência seria lançado em Adão e sobre a sua descendência igualmente, a mim e a você. Essas punições são as maldições do pacto.
do pacto feito com Deus. Caso esse pacto que a gente já falou fosse quebrado, então viria a punição. Então, não somente as bênçãos seriam recebidas, mas também a maldição. Resultado: Adão não obedeceu às ordens do pacto e recebeu a punição, a maldição. E assim, toda a raça humana também recebeu esta punição, esta maldição do pacto, devido à desobediência do pacto de Adão com Deus. E então, crianças, através deste pecado de Adão, toda a raça humana foi manchada, recebeu a punição, todos pecaram. É o texto que nós lemos, Romanos 5,12. Porquanto assim como por um só homem entrou o pecado. Então a Bíblia diz, por um só homem, Adão, aquele que nos representava no jardim do Éden. Então, esta é o resumo da história do pacto, das obras que foi feito entre Deus e Adão. E Adão falhou, como nós sabemos. Adão, ele foi o primeiro Adão. Foi assim que Deus estabeleceu o pacto das obras. E não há nenhuma injustiça nisso que Deus tratou com Adão. E Adão representou toda a humanidade. Através de um homem, o primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. Então, naquela época do Jardim do Éden, Deus separou Adão para representar toda a humanidade. Ele representava a mim e a você. E a nossa pergunta já está respondida. Adão agiu apenas por si mesmo do pacto? Não, ele representava toda a raça humana. Agora podemos nos perguntar, o homem é pecador porque vive pecando? Ou pecador porque Eva pecou? O espírito dessa pergunta, criança, é investigar se é conciliado a doutrina da imputação de pecado sobre a raça humana. Mas a Bíblia já nos responde, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem vive pecando porque ele é o filho pecador de Adão. Ele carrega a natureza pecaminosa porque recebeu a punição de Adão. Ele herdou a culpa de Adão. Sendo assim, o homem nasce morto no seu pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5. Este versículo, entre outros, vai nos ajudar a entender a tão comentada depravação total. Como eu posso entender isso, criança? O que é eu ser depravado totalmente? É eu entender que não existe santidade em mim. Eu já não sou mais santa. Você já não é mais santo, porque nós herdamos de Adão todo o pecado. Não existe bebê inocente. Ele já nasceu em pecado. E uma coisa que falamos, nós nos tornamos pecadores pelo pecado de Adão que nos representava. Não de Eva que comeu o fruto, mas foi Adão quem comeu o fruto. E ele que representava no pacto toda a humanidade. Ele comeu também. E como eu já falei, não foi o ato de comer, simplesmente, mas foi a desobediência à regra de Deus, a ordem do pacto. Desta árvore não comerás. O pecado não estava no fruto, mas foi um teste de Deus. Deus usou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal para testar Adão. Então, como diz Romanos 5,12,
por um só homem entrou o pecado no mundo. Foi o pecado de Adão, ao comer do fruto, que nos torna todos nós pecadores e carentes da glória de Deus. O pacto de Deus ou nos traria vida ou nos traria morte, de acordo com a desobediência ou a obediência de Adão. E este pacto foi realizado, volto a dizer, entre Deus e Adão. O pacto foi feito entre Deus e Adão. E foi o pecado de Adão que nos arruinou a toda a humanidade. Como eu já falei, ele tinha a liberdade, o livre-arbítrio de pecar ou não pecar contra Deus. Nós não carregamos a culpa de Eva, nem a culpa de Adão e Eva. Nós carregamos a culpa de Adão somente. Como diz a palavra, por um só homem entrou o pecado no mundo. Foi o pecado de Adão que arruinou toda a humanidade. Eles deixaram de ser santos e felizes, como eu falei, e se tornaram pecadores miseráveis, longe da presença de Deus. O primeiro Adão nos trouxe separação de Deus. O primeiro Adão nos trouxe a morte física. O primeiro Adão nos trouxe punição. A nossa natureza corrupta hoje é a herança desse primeiro Adão. O pecado de Adão nos trouxe a condenação, a morte eterna. Mas Cristo é a justiça de Deus. Em Cristo, a nova criatura é justificada por Ele. O primeiro Adão nos trouxe a morte eterna. E Jesus, que morreu lá na cruz, Ele nos trouxe a vida eterna. Ele teve que morrer, pagar o pecado que era meu e seu, a punição que nós recebemos de Adão. Ele pagou o preço do pecado lá na cruz e morreu, ressuscitou. E Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. A misericórdia de Deus, ela é representada na vida de Jesus. Quando Ele veio ao mundo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, veio ao mundo para demonstrar a sua criação decaída, a sua misericórdia, o seu amor e perdão. Conforme a promessa que já lemos aqui, em algum dos nossos vídeos. A promessa de Gênesis 3,15, que diz assim: E eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta é a promessa messiânica, a promessa de que o último Adão viria. O primeiro Adão trouxe o pecado a toda a raça humana, mas o último Adão trouxe o perdão, trouxe a vida, trouxe a reconciliação com Deus. Esse último Adão é Jesus Cristo. Em meio a toda essa tragédia que atingiu o mundo e a humanidade, deixando a humanidade, a criação decaída, Deus demonstrou tal misericórdia e amor pela sua criatura, prometendo o Messias. Prometendo o Messias, o Salvador, o último Adão, no versículo 15 de Gênesis 3. Esta é a nossa lição de hoje, é a nossa resposta. Adão, ele nos representava no pacto. Ele foi o primeiro Adão, aquele que nos trouxe a condenação, a punição pelo pecado, nos trouxe a morte, nos trouxe a separação com Deus. Mas Deus prometeu em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que enviaria o Messias. Ali foi a primeira promessa messiânica. E hoje somos gratos a Deus, porque o último Adão veio. E ele veio para nos trazer o perdão da punição do pecado de Adão
Ele veio para nos trazer a vida eterna. Ele enfrentou a morte na cruz para ser o nosso Salvador, para nos salvar do nosso pecado, do preço do pecado, que é a morte. O último Adão morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Vamos fazer uma oração e agradecer a esse Deus que tem cumprido a sua palavra e tem nos tirado o peso do pecado através da morte e da ressurreição de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu creio que sou pecador, através do pecado de Adão que me representava. Mas eu te louvo, porque Jesus Cristo veio, morreu numa cruz, pagando o preço do pecado, da punição que estava sobre mim. Ao se entregar na cruz, ele pagou o salário do pecado, através da sua morte. E na sua ressurreição, ele nos deu vida novamente. Obrigada, meu Deus, por essa dívida que Jesus Cristo pagou na cruz, nos dando assim o perdão, a reconciliação e a vida. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, por hoje é só. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Tchau!